Aleluia, a paz do Senhor Jesus, irmão Maicon. Hoje, dia 26 de 2 de 2024, nós vamos estar iniciando hoje a nossa leitura aqui no livro de Josué, capítulo 16, 17 e 18. Nós vamos estar iniciando agora com a oração, para logo após nós estarmos fazendo essa leitura de hoje. Senhor, meu Deus, Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar agora diante da Tua presença, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando, meu Pai, mais uma leitura, mais um dia que nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, para podermos aprender, Senhor Deus, mais um pouco da Tua história passada, e que o Senhor possa trazer grandes ensinos para o presente, para a vida de cada um de nós. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Guia, Senhor Deus, essa leitura, Senhor, que o Senhor possa nos dar entendimento da Tua palavra, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Josué capítulo 16. As heranças dos filhos de José, a herança de Efraim. Saiu, pois, a sorte dos filhos de José, desde o Jordão de Jericó, as águas de Jericó, para o oriente, subindo ao deserto de Jericó pelas montanhas de Betel. E de Betel saiu a luz, e passa ao termo dos Arquitas, até Atarote, e desce a banda do oriente ao termo de Jaflete, até o termo de Beteoron, de baixo e até Gezer, sendo as suas saídas para o mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, a saber, o termo da sua herança para o oriente, era Atarote Adar, até Bet-Eron de cima. E sai este termo para o ocidente junto a Miqumetate, desde o norte, e torna este termo para o oriente a Taanat-Siló, e passa por ela desde o oriente a Janoa, e desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, e toca em Jericó, e vai sair ao Jordão. De Tapua vai este termo para o ocidente ao ribeiro de Caná, e as suas saídas do mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades que se separaram para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias. E não expeliram os cananeus que habitavam em Gezer, e os cananeus habitaram no meio dos efraimitas até ao dia de hoje. Porém, serviam-nos, sendo-lhes tributários. Capítulo 17. A herança da meia tribo de Manassés. Também caiu a sorte a tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Efer, e os filhos de Semida. Estes são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém filho de Efer, o filho de Gileade, filho de Maquir, o filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio dos nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos do seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã,
que está da além do Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio dos seus filhos, possuíram herança, e a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi desde Azer até Micmetate, que está diante de Siquém, e iam este termo à mão direita até os moradores de En-Tapuá. Tinham Manassés a terra de Tapuá, porém Tapuá, no termo de Manassés, a tinham os filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná, para o sul do ribeiro de Efraim. Eram estas cidades no meio das cidades de Manassés, e o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e ao mar era o seu termo. Pelo norte tocavam a Azer, e pelo oriente a Isacar. Porque em Isacar e em Azer tinham Manassés a Bet-Seã, e os seus lugares e a sua jurisdição, e Ibleão e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Dor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Endor e os lugares de sua jurisdição, e os habitantes de Taanac e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido e os lugares da sua jurisdição, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças os filhos de Israel, fizeram tributários aos cananeus, porém não os expeliram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhes Josué: se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos ferezeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: as montanhas nos não bastariam, também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam em terra do vale, entre os de Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José e Efraim e Manassés, dizendo: grande povo és, e grande força tens, uma só sorte não terás, porém as montanhas serão tuas, e pois que bosque é, corta-o, e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. Capítulo 18. O tabernáculo levado em Siló. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos, que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes para passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo que escolhi, vós 3 homens, para que eu os envie, e se levantem e corram a terra, e a descrevam segundo as suas heranças, e tornem a mim, e a repartirão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, a casa de José ficará no seu termo para o norte, e vós descrevereis a terra em 7 partes, e matrareis a mim aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdócio do Senhor
é a sua parte. E Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés tomaram a sua herança da além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram. E Josué deu ordem aos que iam descrever a terra, dizendo: Ide e corrai a terra, e descrevai-a, e então tornai a mim. E aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor, em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra e a descreveram segundo as cidades de 7 partes no livro, e voltaram a Josué ao arraial de Siló. Então Josué lhes lançou a sorte em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. A herança de Benjamim. E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e caindo o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para a banda do norte, desde o Jordão, e subia este termo ao lado de Jericó para o norte, e subia pela manhã, pela montanha, para o ocidente, sendo as suas saídas no deserto de Bet-Avém. E dali passavam este termo a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, e descia este termo a Atarote-Adar, ao pé do monte que está da banda do sul de Bet-Oron de baixo. E ia este termo e tornava a banda do ocidente para o sul do monte que está defronte de Bet-Oron, para o sul, e as suas saídas iam para Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente, e a sua extensão para o sul estava à extremidade de Kiriat-Jearim. E saía este termo ao ocidente, e vinha a sair a fonte das águas de Neftoa. E descia este termo até a extremidade do monte que está defronte do vale do filho de Inom, que está no vale dos Refaíns, para o norte, e descia pelo vale de Inom, da banda dos Jebuseus, para o sul, e então descia a fonte de Rogel, e ia desde o norte, e saía a Enzemes, e dali saía a Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben, e passava este ao lado defronte de Arabá, para o norte, e descia a Arabá. Passava mais este termo até o lado de Bet-Ogla, para o norte, estando as saídas deste termo na língua do mar salgado para o norte, na extremidade do Jordão para o sul. Este era o termo do sul, e terminava o Jordão da banda do oriente. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, e Bet-Ogla, e Emeque-Quesis, e Bet-Arabá, e Zemaraim, e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, e Kefar Amonai, e Ofni, e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias, Gibeão, e Ramá, e Beerote, e Mispa, e Zefira, e Moza, e Requém, e Ipeel, e Taralá, e Zela, e Elefé, e Jebus. Esta é a Jerusalém, e Gibeá, e a Kiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos deixar aqui um versículo aqui. Eu achei interessante aqui em Josué 15, 19, quando a filha de Caleb fala e disse: dá-me uma bênção
pois me deste terra seca, e dá-me também fonte de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Aqui realmente vem, nesse contexto aqui, nós aprendemos realmente a disposição de Caleb de dar à filha, né, as fontes superiores e as fontes inferiores, que pode significar as bênçãos que são do alto e as bênçãos que são de baixo, as bênçãos que são do céu e as bênçãos que são da terra, as bênçãos espirituais e também as bênçãos materiais. E aí aqui o texto vem nos dizer, os estudos vêm nos dizer que Deus realmente, ele tem, o nosso Pai Celestial, ele também tem disposição em nos abençoar. E aqui tem um texto: o Senhor é a fonte primordial de todas as nossas bênçãos. Por isso o apóstolo Tiago afirmou que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. O salmista louvou ao Senhor dizendo: todas as minhas fontes estão em ti. Irmãos, Deus, ele tem bênçãos para nossas vidas. E Deus, ele está disposto a abençoar a sua vida, tanto com os bênçãos celestiais, bênçãos espirituais, mas também bênçãos materiais. Que nós possamos saber pedir ao Senhor, clamar ao Senhor por essas bênçãos. Porque a filha de Caleb, ela pediu ao pai para que desse para ela realmente fontes, né? Terras que tivessem fontes, porque ela questiona que ela só recebeu terras secas. E o pai ali deu para ela não só fontes superiores, mas também deu fontes inferiores. Então o Senhor realmente vem nos mostrar aqui que ele tem disposição de abençoar os teus servos, de abençoar os seus filhos. Então que nesta noite vocês possam clamar ao Senhor pela bênção dele, possam clamar ao Senhor para que ele possa estar abençoando a sua vida nas áreas que você necessita que o Senhor esteja abençoando. Porque o Senhor, ele está, irmãos, disposto a abençoar todos aqueles que clamam por ele. Amém? Amém. Vamos estar orando agora, agradecendo por esse dia, por essa palavra. Que você aí na sua casa declare sobre a sua casa, sobre a vida dos seus filhos, bênçãos, porque Deus tem bênção para a sua e para as nossas vidas. Pai, nesta noite nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que traga sobre as nossas vidas bênçãos espirituais, que traga sobre as nossas vidas bênçãos materiais, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa suprir cada necessidade, ó Pai, nossa, do teu servo. Cobre minha casa com teu sangue, Senhor, dando-nos sempre proteção e livramento. No nome do Senhor Jesus, nós clamamos ao Senhor e nós engrandecemos ao Senhor nesta noite, ó Pai, por mais uma vez podemos estarmos aqui reunidos para juntos exaltarmos o teu nome. Fica conosco, Senhor, fica com cada um dos teus servos, ó Pai, derramando saúde sobre as nossas vidas, disposição, ó Pai, ânimo, força e coragem para sempre estar, ó Pai, na tua presença, no nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus.